De tempos em tempos, presenciamos aquelas tecnologias que prometem revolucionar a forma das empresas se relacionar e fazer marketing. E uma dessas tecnologias que prometem ter exatamente esse papel são as NFTs. Tecnologia, né, que como vocês vão conhecer ao longo aqui do bate-papo, tem como objetivo criptografar conteúdos e itens no mundo digital. No episódio dessa semana, nós vamos conhecer e debater o case de como usar NFTs da Campari, que, aliás, é um case super interessante que eu acho que vocês vão gostar muito e vai ilustrar muito bem o alto potencial que essa ferramenta tem. E a nossa convidada mais que especial para isso é a Daniele Rossini, gerente de marketing da Campari Brasil, um importante player, né, na indústria global de destilados. Acho que não tem quem não conheça a Campari, com um portfólio de mais de 50 marcas premium e super premium, né, distribuídas em vários países e continentes. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas no YouTube da The For Sales Company em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e curiosidades de vendas e marketing do momento. No programa de hoje, né, Lils, a gente vai conhecer por que vocês provavelmente estão tomando Negroni, né? Porque a nossa convidada, a gente estava brincando aqui no Armap, mas eu acho que é verdade, hein, Nilson? Eu acho que a nossa convidada de hoje é a responsável pelo Negroni ter emplacado aqui no Brasil de vez, né? Então, como é que você tá, Dani? Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz assim com os consumidores, com as pessoas apaixonadas por Negroni, e muito feliz de estar aqui, assim, muito orgulhosa também. Tem muita gente que trabalhou com o Negroni, que trabalha também no projeto, então estou muito feliz e agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Dani, vai ser excelente conhecer esse case. Acho que vocês foram uma das primeiras empresas, se não a primeira do Brasil a usar NFT para marketing e relacionamento, então estamos curiosíssimos aqui para conhecer o case. Você está bem, Lils? Tô bem, tô ansioso. Para quem ficar até o final, daqui a pouco vai ter bartenders aqui, o cara vai fazer uns drinks pra gente, só para quem ficar até o final do programa hoje. Isso aí, boa. Muito bem, vamos lá, né? Antes da gente entrar no assunto, é legal mencionar que esse programa chega até vocês com o oferecimento da For Sales, que é a empresa de Executive Search da The For Sales Company, especialista em recrutar e selecionar média e alta gestão de vendas e marketing. Inclusive, deve ser hoje a maior recrutadora desse tipo de posição na América Latina, né? Então, se você quer conhecer mais sobre esse trabalho, acesse o link dessa empresa na descrição do vídeo. Agora sim, entrando no que interessa, né? Dani, queria começar te pedindo para contar um pouquinho melhor sobre a tua experiência profissional, para ter uma linha do tempo, aqui um contexto, e, em especial, destacando esse teu link com a NFT, de forma geral e específica, quer dizer, dentro do case da Campari, né? Uhum. Bom, sou uma profissional aí sempre da área do marketing, do trade, sempre lidando muito aí com as construções de marcas, sejam as marcas em publicidade um pouco mais tradicional ou no ponto de venda, né? Então eu tenho aí mais de 15 anos de experiência, sempre trabalhei com bebida, então é uma categoria muito bacana, muito alegre, a gente fala de indulgência, a gente fala de celebração, a gente fala de momentos, né, de reunir todo mundo, então é muito gostoso. Trabalhei em grandes empresas aí do segmento de destilados, e eu trabalhei especificamente numa época da minha vida no departamento de inovação. E aí eu brinco que todo mundo um dia deveria trabalhar no departamento de inovação, porque é muito legal, te ensina a pensar fora da caixa, te ensina a olhar para tendências, e foi assim, num grande momento, que os NFTs, ou esse mundo da Web 3.0 chega, né, como uma grande tendência, já é uma realidade a revolução que a gente tem da Web 3.0 na forma de se relacionar, o omnichannel, né, então essas trocas. Então hoje, quando você pensa no marketing, é impossível você desassociar uma coisa da outra, né, o comportamento do físico com o digital, então tudo isso está muito conectado. E isso vem muito
para o universo da Campari através de um projeto de loyalty, que a gente fala de loyalty 3.0, que tem aí NFT como uma peça aí da engrenagem, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais para frente, e que também nos ajuda, obviamente, a construir a marca, os atributos e posicionamentos, enfim. Então, acho que esse é o grande contexto aí. Fantástico, fantástico. De fato, né, Rodrigo? A gente falava um pouquinho, né, Dani, no início, né, o segmento, quer dizer, a categoria de destilados, né, de bebidas quentes, para mim é o mais fascinante de bens de consumo, né? E aqui na The For Sales Company, né, a gente teve a oportunidade de atender inúmeras empresas de bens de consumo e inúmeros profissionais, né? E eu sempre achei os cases de marketing da indústria de bebidas quentes os mais legais, né? Porque, de fato, toda a descrição que tu fez, né, permite um caráter de inovação muito mais, um ambiente, né, de inovação muito mais propício, né, dado ao caráter da bebida em si, né? Então, super interessante ver esse case em específico. Estou curioso aí para ver o que a Dani vai trazer para a gente. E agora você falando, eu me dei conta, né, uma inovação que mistura com entretenimento, né, porque tem essas canais próprios, né, o on trade, né, que é a pessoa que vai nos bares, né, fazer o trabalho nos bares. Então tem umas particularidades interessantes aí, né? Sim, exato. E vamos começar por onde? Acho que pela teoria, né, Leo? Só para dar um contexto. Isso, né? Aí, exato. Dani, então, por favor, né, primeiro explica para quem está nos ouvindo, né, para a gente deixar todo mundo na mesma página, né, o que é NFTs, né, como que ela foi concebida, como que ela pode ser utilizada, né, e a partir disso a gente entra no case. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou explicar de uma forma muito simplista, porque eu acho que esse é o segredo, né? Todo mundo tem que entender, a gente tem que desmistificar um pouco esse negócio de NFT, Web 3.0. Então, o que são NFTs? Ou tokens não fungíveis, né? Na verdade, ele é um certificado de propriedade. Então, pensa assim, você ter um token significa que você tem a propriedade de alguma coisa. Seja uma moeda, seja uma obra de arte, ou até mesmo parte de uma propriedade. Então, digitalmente, fisicamente, você tem aquele certificado daquela propriedade e tudo isso é registrado dentro da blockchain. O que é a blockchain? Se a gente for pensar de uma forma muito simples, é um grande livro razão de contabilidade, onde todas as transações elas são registradas. Então, de uma forma transparente e imutável, tudo que acontece, todas as transações, elas são registradas nessa blockchain. Então, quando você tem um NFT, você tem o certificado e a propriedade de alguma coisa que fica registrado dentro desse grande livro razão. Perfeito. Quer dizer que se eu tenho a NFT da Mona Lisa, no multiverso eu vou poder colocar ela na minha parede. Exatamente, assim, você tem a propriedade, então você é o único que poderia usar, ou que pode, no caso, né, usar isso. Então, ela é sua, então você é o único que tem o direito a usá-la, divulgá-la, enfim, ela é sua propriedade. Interessante, né? E é legal que esse conceito de NFT, ela quase que preconiza, antecede essa ideia da separação do mundo online e offline, de uma questão um pouco mais drástica, né? Porque você está falando que está a propriedade física e virtual como duas coisas diferentes, né? Então você tem a propriedade física da Mona Lisa, é do Louvre, a propriedade digital é de outra pessoa, né? Nesse caso. Por exemplo, se o Louvre decidir gerar um certificado... Um NFT da Mona Lisa. Exato, sim. que ela tem a prerrogativa de gerar essa concessão do direito digital, né? Muito bem. Bom, acho que o resumo foi perfeito aqui, então já dá para a gente entrar no case, né, Lewis? Maravilha. Agora, Dani, conta em linhas gerais um pouco de como que é esse case de uso de NFT na Campari, né, nas estratégias de relacionamento de vocês. Tá. O projeto da Campari, ele nasce com um grande objetivo de criar uma plataforma onde a gente pudesse conectar algumas pontas. Então, onde a gente pudesse conectar os nossos consumidores, os apaixonados por Campari, onde a gente pudesse conectar o bartender, que de fato é um grande player para a gente, é um grande influenciador e um grande stakeholder que a gente fala ali, né? E também pegar um pouco desse universo de Web 3.0. Então, o projeto ele nasce
com a proposta de você realmente criar uma comunidade, uma plataforma de loyalty, onde as conexões e as trocas acontecem, né? E o que habilita, de fato, o acesso a essa comunidade são os nossos NFTs. Então, você ter a posse de um NFT te possibilita entrar nessa comunidade. Então, a primeira coleção de NFT da Campari aconteceu em agosto do ano passado, uma coleção que se chamou Alquimia de Campari, que tem tudo a ver com esse universo de bartender e tal, onde a gente tinha a venda dos NFTs através de leilões ou até mesmo através de um preço fixo, através do Pix, o que é outra coisa muito legal, né? Porque a gente tem essa questão de democratizar mais o acesso a esse mundo, então você também poderia comprar através do Pix. E essa coleção ela foi feita inspirada nos participantes e nos finalistas de um campeonato de coquetelaria, Bartender Competition, Campari Bartender Competition. E aí foram criadas artes, coleções artísticas inspiradas nesses drinks, nesses coquetéis desses bartenders, e que foram vendidos em diferentes níveis. O que é legal? Quem tinha e quem é o grande holder, né, desses NFTs, tem acesso, primeiro, à comunidade, uma comunidade exclusiva, onde você tem acesso a experiências, como, por exemplo, uma viagem para a Itália, para conhecer a coquetelaria na origem, você tem acesso a masterclass, você tem acesso a bares em casas, então você tem acesso a uma comunidade com uma troca de informação exclusiva, ao mesmo tempo que te dá acesso a experiências que só são possíveis dentro dessa comunidade. E aí o que eu acho que é mais legal é que, assim, quem compra um NFT também ajuda o propósito, que é fomentar a comunidade do bartender. E como que isso acontece? Parte da venda majoritária da NFT, ela vai para um fundo que tem gestão de Campari Academy, que desenvolve e fomenta a comunidade de bartender. Então, você fazer parte, você comprar um NFT, de alguma forma, também te habilita a fomentar esta comunidade e agregar para a coquetelaria. Então, tem um grande propósito ali por trás, né? Além, óbvio, de te dar experiências incríveis. A nossa segunda coleção, ela veio com a Negroni Week. E aí, na Negroni Week, que é um momento de Negroni, é um momento onde a gente celebra esse drink centenário aí, que não existe sem Campari. A gente convidava os consumidores para irem aos pontos de venda, ao on-trade, viver essa experiência, consumir os seus Negronis. E aí, você consumindo o Negroni, você ganhava um pôster da marca, que também era um NFT. E aí, o que é legal de falar é que, assim, Campari sempre teve uma conexão com arte. Então, arte faz parte do DNA da Campari. Então, por isso que faz super sentido coleções de artes, NFTs, artes físicas, artes virtuais, né? E a experiência também. Então, quem consumisse o Negroni ganhava um pôster, acessava a comunidade. E aí, os 100 primeiros, ou os maiores colecionadores de NFT tinham acesso a uma experiência super exclusiva da marca, que foi a festa de encerramento com o Pocket Show do João, para consumidores, algo super exclusivo. Então, novamente, né, a gente sempre fala do propósito, que é a coquetelaria, o bartender, você ir para o bar, né, você descobrir esse universo, ao mesmo tempo que você faz parte de algo maior, uma experiência muito bacana, algo que não seria possível fora dessa comunidade. E aí o que é legal é que, assim, a nossa plataforma, ela vai além de coleções de NFT, né? A gente fala realmente de uma plataforma de loyalty dentro de Web 3.0, onde o NFT ele é parte de uma engrenagem que faz a coisa acontecer e te habilita a estar ali e tem um propósito. O que eu acho que é o mais legal de tudo é você ter propósito, né? Então, o Campari tem essa voz legítima para falar de coquetelaria e tem essa voz também para falar da criatividade, ao mesmo tempo que gera e engaja o consumidor ali de uma forma perene e constante. Perfeito. A ideia de usar NFTs para isso, Dani, surgiu a partir de alguma pesquisa em específica ou de, sei lá, algo que vocês identificaram que no perfil de consumo, né, no perfil do principal consumidor da Campari, era algo que se conectava? De onde que surgiu? De onde que veio essa semente de, não, vamos usar NFT?
Então, a gente é muito antenado, né? Todo mundo ali do time de Campari, a gente é super antenado. E a Web 3.0 e os NFTs são algo que, de fato, já fazem parte. E quando a gente observa o comportamento do consumidor, essa questão do omnichannel, essa divisão que não existe mais, né? O físico do digital. Então, como que você vive algo no físico, que você retroalimenta no digital. Então, isso é uma tendência e é algo muito legal. Para a gente fazer parte disso, é maior ainda. Então, isso também, da perspectiva do marketing, entrega para a Campari, marca algo muito maior. Então, você está dentro de um universo de Web 3.0, você trabalhar com NFTs, entrega atributos para a marca que são muito legais, né? Então, por exemplo, você está falando de entregar algo como uma marca contemporânea, uma marca que inova, uma marca que puxa a tendência, uma marca que apoia uma causa, além de fazer com que você consiga inserir essa marca dentro de um território, no nosso caso, o território da coquetelaria / arte, né? Então, você também reforça um posicionamento. Então, quando você olha um comportamento do consumidor que ele já existe, que é o físico digital, essa retroalimentação, quando você tem a possibilidade de criar experiências que une esses dois mundos, ao mesmo tempo que você constrói atributo de marca, que você constrói um posicionamento de marca, é algo que brilha os olhos, e brilhou, né? E isso fez com que, de fato, Campari fosse a pioneira aí a trabalhar com loyalty dentro do universo 3.0 de web, 3.0, e usando NFTs e buscando essa tecnologia diferente. Perfeito. E esse programa de loyalty de vocês, ele usa NFT só para aquisição dessas obras de arte, ou ele tem, por exemplo, uma pontuação, né? A pessoa vai acumulando pontos, algo assim? Não, isso é muito legal, assim. Por ser uma plataforma de loyalty, né? Ela é perene. Então, ela tem etapas que a gente vai desenvolvendo, e aí, de verdade, a criatividade e o céu é o limite daquilo que a gente pode oferecer dentro dessa plataforma, né? Então, num primeiro momento, os NFTs, eles são os grandes habilitadores para você entrar. E hoje, o foco maior da plataforma é, de fato, recrutar, né? Então, vamos aumentar a massa crítica, vamos trazer mais consumidores, vamos engajar. Mas num futuro muito próximo, e num próximo mesmo, assim, nos próximos meses, essa plataforma já vai para um segundo momento, onde a gente traz os consumidores para eles co-criarem conosco, que é muito legal, e posso depois também falar um pouquinho mais. Eles cocriam com a gente, então eles trazem conteúdo e tal, e aí a gente gera essa questão do perene, do colecionável. Então, ao longo dos anos, a gente vai lançando coleções, sejam coleções para vendas, onde os consumidores compram, engajam e contribuem para esse fundo que retroalimenta para o bartender e para a comunidade, através de coleções, então vai no ponto de venda, como foi a Negroni Week, ou através ainda de games dentro da própria plataformas de aprendizado dentro da plataforma, onde você, participando, você ganha mais pontos, né? Então, você vai pontuando, e à medida que você pontua, você habilita mais e mais experiências, além das experiências que originalmente já estão vinculadas aos NFTs. Porque quando você tem um NFT, você tem a posse, e esse NFT te entrega uma experiência única também, né? Então, novamente, a possibilidade de criação é algo fantástico, né? Porque a gente consegue trabalhar, eu brinco com vários pratinhos ali ao mesmo tempo, e usando realmente o NFT e a comunidade que se retroalimenta para você ir gerando essa pontuação e esse loyalty, esse engajamento, esse relacionamento e essa fidelidade à nossa marca, que é o que a gente busca, né? Valor, fidelidade, enfim. Ô Dani, uma consequência da posse é a gente querer mostrar também que a gente tem a posse, né? Como é que no caso das NFTs da Campari, se dá espaço para que isso aconteça? Pode postar em qualquer lugar, tá visível em algum lugar, enfim, como é que isso acontece? Ou tá lá num arquivo, num drive, na nuvem, o cara só ele acessa? Tá. Como que funciona, né? Então, pensa o seguinte, tudo nasce com a criação da arte,
né? Então, a gente tem um contrato com os artistas que criam isso, existe também um contrato de confidencialidade, né? De cessão de uso daquela imagem, porque no final das contas ele desenvolve aquela arte, essa arte vem para a propriedade da Campari e depois vai para a propriedade do consumidor. Uma vez que está com o consumidor, novamente, isso fica registrado ali na blockchain, é dele e fica alocado dentro da carteira digital dele. Essa carteira, ela pode ser uma carteira dentro, por exemplo, da MetaMask, que é algo super tradicional dentro da Web 3.0, mas voltando muito ao intuito de democratizar, a gente também criou e dá a possibilidade do consumidor ter a sua carteira dentro do Google associada a seu e-mail, o que é algo também muito legal e facilita super o acesso da galera. Então, esses NFTs, esses ativos, eles ficam dentro da carteira da pessoa. E aí a pessoa tem a propriedade daquilo, a posse, e ela usa, no final das contas, como ela quiser, a propriedade dela. Então, se ela quiser divulgar, ela pode divulgar. Se ela quiser colocar, por exemplo, numa foto de perfil de alguma rede, ela pode, é dela. Não significa que alguém que, por exemplo, tenha um print, vamos lá, você coloca na sua página, eu tiro um print, eu não tenho a propriedade daquilo é sua, só você poderia usar aquilo. Perfeito, entendi. E agora, em seguida, a gente deve começar a ver um pouco do desdobramento das propriedades intelectuais sobre itens de arte na web, né? Porque você já tem a propriedade intelectual de música, né? Se você sobe um vídeo no YouTube com a música de alguém, que você é obrigado a botar propaganda e a arrecadação daquela propaganda vai para o dono da música em partes, né? Ele tem um repasse ali, quer dizer, o YouTube já mapeia que aquilo ali tem direito autoral e faz um repasse. Da mesma forma, uma imagem, né? Porque hoje ainda não tem um mapeamento de imagem no Google Images, por exemplo, que faça esses repasses. Isso aqui não é teu, é de alguém, e se você quiser usar, se quiser fazer um download em altas, pode fazer, mas custa tanto, né? Então, acho que também em seguida a gente deve ver um amadurecimento desse mundo da propriedade intelectual virtual, né? Que ainda está engatinhando, né? Mas, Dani, para também não fugir do assunto, né? Que acho que é um outro tema, né? Propriedade intelectual digital. Eu queria só entender um pouco da estrutura. Na verdade, eu estou com várias dúvidas aqui interessantes. Eu acho que eu queria abordar um pouco da perspectiva do fortalecimento da marca que a Campari fez nos últimos anos e décadas, porque acho que é um case bem emblemático, né? Se você pegar, né, eu vejo que vocês têm uma clusterização muito clara do público-alvo, então eu queria entender um pouco melhor como que vocês conseguiram construir esse case assim, de ter clareza e assertividade no trabalho da marca. Mas antes disso, eu queria entender um pouco da estrutura técnica dessa campanha que vocês fizeram na parte de canalidade da campanha. Quer dizer, ela tem como objetivo trabalhar mais os influenciadores de consumo, que são os bartenders, ou ela tem como objetivo atender o consumidor final, pessoa física? Ou provavelmente é os dois, mas e quantos % da ação está focado em cada público? Um que seria o integrador, que é um influenciador de consumo, e o outro que é o consumidor final. Qual que é o foco dessa ação de loyalty de vocês? Tá. Ambos, né? Respondendo a pergunta, ambos são foco ali, né? Então, a gente tem coisas que são focadas no consumidor, ao mesmo tempo que a gente tem o bartender ali como realmente o grande player, e ambos, de alguma forma, nos ajudam a construir e a fomentar a comunidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de gerar uma experiência exclusiva com os consumidores, essas experiências, elas acontecem também com os bartenders, né? Então, assim, eu vou ter um masterclass, alguma coisa assim, o bartender me ajuda, o bartender dá conteúdo, experiências como, por exemplo, você ter acesso a uma live, você ter acesso a encontros com o bartender, e até mesmo coisas
coisas para o desenvolvimento do bartender dentro da comunidade, dar visibilidade para o trabalho dele, enfim, então ambos ali, eles possuem foco para a gente. E aí a gente tem uma segmentação muito clara, né? Então, assim, olha, isso daqui especificamente para o consumidor, então quando a gente fala de experiências, dependendo da experiência, olha, vamos para a Itália, vamos ter um masterclass, é para o consumidor, e tem coisas que também são para os bartenders, então vamos fazer algo para desenvolvimento do bartender, vamos dar visibilidade, vamos também levar o bartender para a Itália para conhecer o Camparino, que é um dos top 50 bares do mundo, então tem coisas, e ainda existe um terceiro nível, que é como que eu conecto tudo isso, né? Como que eu faço uma experiência consumidor, bartender, e essa troca, porque é isso que é legal da comunidade. Ali dentro a gente tem consumidores apaixonados por Campari, por coquetelaria, a gente tem bartenders ali também, e tem, obviamente, os entusiastas de Web 3.0 que também está ali. Então, eu tenho coisas segmentadas, cada um, né, para você ter uma atratividade e algo, como eu disse, pensado e co-criado para a comunidade, mas eu também tenho essa questão do desafio de conexão, que as coisas fluam e se conectem. Eu não saberia te dizer hoje um peso exatamente, assim, olha, 50%, 50%, mas a gente realmente pensa em coisas para consumidor, para bartender, experiências conectadas, coisas muito legais. E aí, quando eu falo, por exemplo, de dar voz para o consumidor ou para o bartender, a plataforma de Web 3.0 de Loyalty, ela permite isso, né? É uma das evoluções. Então, por que não você dar espaço para o seu consumidor, para falar para ele, que experiência que é legal para você? O que você gostaria de viver? Que tipo de coleção você gostaria de ter? Que tipo de conteúdo você acha legal, ao mesmo tempo para o bartender, né? O que você acha, de que forma que o fundo deveria ser investido? O que você vê de valor nisso? Que coleção que você acha que é legal? De repente, a gente pode pensar em coisas, eu vou pegar um bartender e ele vai criar um drink e eu vou lançando coleções ou NFTs de forma constante, reverberando e fomentando o bartender e o trabalho dele. Então, é algo que, de fato, é muito conectado e a gente pensa com muito cuidado e no todo. E sempre, sempre, sempre levando em consideração o nosso propósito, né? Que é ajudar a comunidade e gerar grandes experiências que não poderiam acontecer e trocas fora da nossa comunidade. Perfeito. Ainda sobre esse aspecto mais técnico da elaboração da campanha, Dani, algo novo, né? Algo inédito, talvez, provavelmente, né? Admitindo isso, como é que vocês montaram o orçamento, né, o budget da campanha? Como é que vocês definiram quais seriam os resultados, né, as métricas para poder medir se ela foi um sucesso ou não? Como é que foi isso para vocês? Assim, quando a gente fala de uma plataforma de loyalty, quando a gente fala de uma plataforma de relacionamento, algumas métricas são importantes, como, por exemplo, qual é o índice de engajamento do consumidor ali dentro? Qual é o índice de adesão e da troca de informação? Então, uma coisa que é muito legal para a gente, por exemplo, o ano passado a gente teve mais de 57 mil visitas dentro da nossa plataforma TheCampariBlockchain.io. Então, você vê que é um conteúdo relevante, você vê que as pessoas estão ali. A gente teve um tempo médio de permanência ali, comparado com outros sites, muito superior, 2 vezes superior. Então, a gente também vê que ali tem um conteúdo que é bacana, a gente vê que tem um conteúdo que é referência, que engaja. Na Negroni Week, por exemplo, a gente conseguiu converter mais de 1.100 trocas de NFTs físicos, né? O pôster físico, então também a gente teve uma métrica muito acima do que é o benchmark do mercado. Então, esses números de engajamento, esses números de participação, das pessoas realmente estando ali conosco, entendendo, é algo que faz sentido e que mostra para a gente, não, estamos no caminho certo. E aí, só o ano passado, a gente conseguiu gerar uma renda para o Decampari, para o fundo dos bartenders, de mais de 50 mil. Então, assim, é legal, as pessoas se engajam. Então, o número de engajamento, o número de vendas, o número de conversão, o número de permanência ali dentro das nossas redes, dão para a gente grandes indícios e formas de ver que, não, estamos no caminho certo, né? Então, é isso, né? Vem funcionando. E entrando no detalhe dessa questão da estratégia de engajamento, que no final do dia é a espinha dorsal do marketing de relacionamento, né? Conseguir engajar teu público ali.
qual foi a ação ou a estratégia, a implementação ou o tipo de conteúdo, enfim, que mais surpreendeu em termos de capacidade de gerar engajamento e resultado, e qual que mais frustrou vocês? Para trazer um pouco da experiência ali da trincheira mesmo, do que veio de aprendizado, né? Tá. Uma coisa que surpreendeu muito a gente, assim, positivamente, foi a Negroni Week. Então, a gente sabia da potência que é, né, a Negroni Week, o que a gente movimenta nessa semana de tributo aos bartenders e de Negroni, mas surpreendeu muito essa questão do colecionável, da galera aí e pegar o pôster e realmente reverter no NFT e visitar vários bares para colecionar. Então, a gente viu isso como algo muito poderoso, né? Então, novamente, esse físico digital, essa conexão é algo muito forte. E que toda vez que você consegue entregar uma experiência muito bacana no mundo físico e que isso também reverbera no mundo digital e que te habilita sempre algo maior, funciona muito bem. Foi algo que para a gente sabia que ia ser potente, mas foi muito legal, assim. A gente viu um movimento de pessoas dentro da comunidade, a gente tem uma comunidade no Telegram, aliás, convido todo mundo a fazer parte, as pessoas trocando, então, assim, pessoas do Rio de Janeiro falando, olha, eu tenho NFT aqui, troca comigo, não sei o quê. Então, a gente viu um movimento muito bacana de engajamento. Ao mesmo tempo que a gente fez uma coleção recente que não funcionou tão bem. E tá tudo bem, porque quando a gente fala de Web 3.0, é algo muito novo, né? A gente ainda também está aprendendo, é uma aposta. A Campari é pioneira e vem levando essa bandeira, e tá tudo certo, né? Assim, a gente não tem que ter medo do erro. Eu acho que isso é um aprendizado muito legal. A gente não tem que ter medo do erro, a gente só acerta errando, então tá tudo bem. E não funcionou tão bem porque a experiência que estava atrelada não era uma experiência tão legal. Não era algo que o consumidor talvez olhasse e falasse, isso daqui é bacana, né? Então, também tem isso, né? Então, a experiência atrelada é legal, você tem que contar uma história bacana, você tem que engajar o seu consumidor, óbvio, existe um propósito, não podemos nunca esquecer de comunicar esse propósito, mas o que você oferece ali também de experiência para o consumidor também tem que brilhar o olho, também tem que fazer sentido, tem que ser aquilo que a gente brinca que o dinheiro não compra, né? Perfeito. Então, assim, acho ou que um outro consumidor não teve acesso a ela, né? Exato. A unicidade da coisa, né? Tu ter tido acesso àquilo de uma forma muito especial, né? Isso que eu tô achando interessante, Dani, porque é muito comum, é natural do ser humano no relacionamento deles com as marcas, né? De a gente se associar, né? Eu quero estar associado. Eu quero que parte da minha personalidade seja identificada como eu bebo Negroni. Né? E aí você consegue tangibilizar mais, eu acho, quando você aumenta essa experiência do consumidor com a marca, você consegue... Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Lewis, porque para viabilizar, pensando aqui alto, para a gente engrossar o caldo aqui, mas para viabilizar uma estratégia de marketing de conteúdo tão arrojada, né? Porque a gente está falando da primeira empresa que deve ter... eu estou falando a primeira aqui por minha conta e risco, né? Mas parece que é a primeira empresa do segmento de bens de consumo que eu tenho conhecimento que está usando NFT para marketing de relacionamento. Mas para viabilizar uma estratégia de marketing de relacionamento com esse arrojo, né, de você inovar com uma tecnologia totalmente nova, você precisa ter, antes de mais nada, uma clareza de público-alvo, proposta de marca. Todos os aparatos de branding assim, tem que ter um nível de assertividade muito alto, porque você não gera o vínculo com a marca e o engajamento inicial, né, Dani, que a pessoa tem interesse em, Campari, me representa. Eu acho que a primeira coisa que o indivíduo tem que... primeiro gatilho ali de uma campanha dessa, né, Dani, e fique super à vontade para me corrigir, porque meu conhecimento técnico é esparso nisso, mas a primeira gatilho é a pessoa ter a representação, isso me representa, isso tem uma parte da minha personalidade que está alinhada com isso, né, e aí que eu queria
dar um mergulho em relação a esse ponto, porque particularmente eu vejo que a Campari tem um trabalho muito interessante nessa parte de gerar identificação. Pega as propagandas da Campari, por exemplo, você vê que eles segmentam, meu ponto de vista leigo, tá, Dani? Por favor, me corrija se eu estiver falando qualquer detalhe de besteira aqui, para eu não deturpar o case aqui. Mas me parece que vocês têm uma linha muito clara de público-alvo ali, artistas, tem pessoas ali, eu vejo que tem uma segmentação ali de talvez 40 up para o consumidor do produto puro e um 30x para um drink, né? Quer dizer, eu não sei, eu percebo muito uma segmentação muito clara, assim, sabe? Como se fosse uma Harley Davidson, assim, sabe? Que você tem aquela... Você consegue imaginar a pessoa que usa uma Harley Davidson, você consegue fazer uma imagem mental da pessoa, né? Uhum. A Campari eu vejo que vocês têm uma característica parecida de segmentação. Eu queria que você falasse um pouco disso e, de novo, ficando à vontade para me corrigir, né? Tá. Bom, Campari é uma marca centenária, né? Uma marca global, presente em mais de 190 países, e é uma marca que é sinônimo de coquetelaria. Então, se a gente olha o DNA de Campari, a gente fala de coquetelaria. Então, o que a gente brinca e fala muito com Campari, que vai chegar ao ponto da questão dos artistas e da persona e tal. A gente sempre fala que Campari é o coração da paixão. Porque a gente acredita, e aí, fazendo o exercício aqui junto com vocês, que a gente só cria coisas extraordinárias, a gente só sai da nossa zona de conforto, a gente realmente só vai além quando a gente é apaixonado por alguma coisa. Então, se todo mundo aqui parar e pensar, falar assim, poxa, o que eu fiz de mais bacana, o que eu criei, provavelmente era alguma coisa que você era apaixonado, independente do âmbito que a gente está falando. E Campari fala que ele é o coração da paixão, porque ele fala muito dessa questão de ser único, então Campari é único. A gente fala do bittersweet, do sabor, do vermelho, da característica que é Campari, que é inigualável, né? Então a gente brinca com esse uniqueness, né? É uma marca única. O coração, por que coração? Se você for pensar na coquetelaria, vamos pegar o Negroni, o drink mais vendido do mundo, um centenário. O que faz Negroni ter a personalidade? Campari. Então, Campari é o coração de vários drinks, é o coração da criação, é aquilo que vai entregar para o seu drink, para o seu momento, uma personalidade diferente. E a paixão, porque Campari é essa marca que vai te tirar da zona de conforto, né? Não é aquela marca, aquele sabor comum, não. Ela vai fazer com que você viva coisas extraordinárias, que você crie coisas extraordinárias. E aí, nesse território, a paixão é algo que para a gente é importante. E a paixão, ela tem um reflexo na criatividade. Então, você é apaixonado, você cria, e a arte é o lugar onde efetivamente você cria e você coloca para fora a sua essência. Por isso que a arte para Campari é algo tão importante. E aí, quando a gente fala da perspectiva de brand, a gente sempre fala e convida muito o consumidor para falar qual é a sua paixão, me conta a sua paixão, viva essa paixão, descubra isso comigo. Então, existe uma consistência ali na comunicação, seja de trazer o consumidor para a conversa, de falar, olha, me conta as suas paixões, me conta as suas experiências, como da perspectiva dos influencers, dos nossos parceiros e dos nossos bartenders também contarem como que a paixão e como que Campari transformou algo simples em extraordinário. Então, esse universo faz muito parte de Campari. E no Brasil, especificamente, a gente vem desde 2017 numa jornada muito forte de construção de imagem de marca mesmo, de posicionamento de Campari dentro da coquetelaria, de colocar Campari num universo um pouco mais premium. Então, a gente tem ali, quando a gente pensa na jornada do consumidor, você falou muito bem, existe um consumidor que é muito fiel e presente a Campari né, empoderado, consumidor de Negroni, principalmente, né? Mas a gente tem que pensar da perspectiva de brand que eu não posso começar uma jornada do meu consumidor ali nos 30, né? Eu tenho que 30 e poucos, eu tenho que tentar trazer um pouco mais. E aí a gente trabalha a coquetelaria, que é o viés de Campari, de uma forma mais simples, o que a gente fala que são os easy mix,
né? As misturas simples. Então, a gente fala muito, por exemplo, de Campari Tonic, que é Campari com água tônica, você tem uma personalidade, você tem uma coisa diferente, mas é um drink simples. E aí você recruta, você leva o consumidor para uma jornada de Negroni e depois você leva o consumidor para uma outra jornada de repertório. Vamos falar de repertório de Campari, vamos falar de Boulevardier, vamos falar de Sbagliato, vamos falar de várias coisas. Então, Campari trabalha o consumidor numa jornada, entregando toda essa versatilidade que é de Campari, desde a entrada até drinks mais complexos. E loyalty entra, o NFT entra para a gente dentro da construção da marca. Como que eu estreito o relacionamento com o meu consumidor? Como que eu faço o meu consumidor, de fato, se engajar comigo? Seja o consumidor mais novo, mais antenado, mais jovem. Como que ele vem? Como que eu me relaciono de uma forma perene e genuína? E aí essa plataforma também corrobora para entregar tudo isso que eu estou falando e fazer com que essa máquina gira. E aí, assim, óbvio, a gente precisa ter muita clareza, sim, do que queremos, quem é o nosso consumidor, o que brilha o olho, o que faz sentido, qual história eu estou contando, o que uma plataforma como essa entrega da perspectiva de marca, de Campari. Então, legal, Campari fala de coquetelaria, então vamos fazer alguma coisa para fomentar e para valorizar o que é nosso, o nosso território de direito. Campari fala de experiências, de viver coisas extraordinárias, de sair da zona de conforto. Como que eu crio algo que entrega isso para o meu consumidor e que mantém ele junto comigo? Porque, no final, é uma plataforma onde eu trago o consumidor e eu faço um convite para o consumidor para ele viver experiências extraordinárias com Campari. Então, tudo é muito conectado, tudo é muito amarrado, né? Curiosidade aqui, Dani. Negroni, naturalmente, não é a única bebida que se faz com Campari, né? O Campari pode se aplicar em várias outras, né? Mas o Negroni é o mais difundido, é o que está mais correlacionado. E ainda é uma bebida que tem o target, como o Rodrigo falou, né? Me arrisco aqui a dizer... Isso, eu vou me arriscar aqui de novo, por favor, vai me corrigindo depois. Mas homens, né, que já estão numa fase de vida adulta, né? Eu não lembro de tomar... Eu adoro tomar Negroni, mas eu não tomava Negroni na faculdade. Não tomava, né? Então, começou em um determinado momento da minha vida. Vou chegar na minha pergunta já de uma vez. Esta campanha com NFTs, ou utilizar NFTs, auxiliou vocês a conseguirem chegar em outros públicos que vocês antes não tinham, não acessavam? Olha, a gente com essa campanha, na verdade com essa plataforma, a gente fala com os próprios consumidores de Campari, mas obviamente a gente atinge uma gama maior de consumidores que de alguma forma não estavam ali dentro do universo de Campari, né? Então as pessoas que curtem e que estão dentro do universo de Web3, a gente traz esse público também para junto. A gente traz novos público mais jovem. Então, também tem essa questão de rejuvenescimento de marca, né? Então, sim, a gente trabalha o core, mas a gente também tem um efeito de pegar mais pessoas mais jovens, pessoas que estão na Web3, enfim. Então, você também acaba entrando... reforçando, obviamente, territórios e posicionamentos de marca, mas você também coloca o pezinho da marca em outro território, né? Então, você coloca, por exemplo, o Campari como uma marca contemporânea, você coloca a Campari como uma marca que inova, né? Então, isso também é muito legal, esse fresh, né? É isso que você acaba também trazendo para a marca quando você está... dentro desse universo. Agora, uma coisa que é muito legal de falar para vocês, e que eu acho que é uma curiosidade... Tem muita mulher que bebe Campari, muita, e tem mulheres apaixonadas por Negroni. Então, a gente trabalha, se eu fosse falar para vocês, a gente tem como 50-50, mulher, assim, muito bacana, que bebe Negroni, que bebe Campari, e, de fato, assim, você falou, eu não bebia, né, na faculdade quando eu era mais jovem. O brasileiro curte um doce, né? Assim, tudo nosso é doce. O chocolate é mais doce, o café é mais doce, somos um país produtor de cana. Então, assim, é doce. Existe um desafio, sim, que é a questão do sabor, da educação, do hábito de você, né? Então, hoje você vê várias indústrias aí trabalhando o amargo como uma coisa bacana, e esse também o nosso desafio, né? O paladar vai mudando com o tempo, Exato. né? O paladar vai ficando mais seco, né? Mais... intolerante a doce, né?
É uma evolução, né? Ou você vai se abrindo, né? Não, uma questão de paladar infantil, que é baseado no doce. Mas sabe que isso salvo engano, tá? Eu tô me arriscando aqui, mas eu tô quase certeza do que eu vou falar. Mas é uma questão das papilas gustativas lá, elas vão fechando, e aí você começa a rejeitar o doce, né? Começa a ficar excessivamente estimulante, e você começa a ficar com uma predisposição pelo amargo. Então, lá pelos 40, 50 anos, tua língua, ela tem ela gosta mais, por isso, do próprio whisky, né? Que você tem uma bebida que geralmente é consumida aí 40 up, 30 up, né? Verdade. Nossa, o Raise the Bar agora saiu do business para biologia agora aqui, Rodrigo. Gostei. Mas você sabe o que eu estava pensando aqui, que acho que está mais dentro do tema, que eu abri um parênteses aqui, mas é que é um fato interessante, porque se você pegar o Campari puro, o On The Rocks, né? Ele é muito... Até 20 anos atrás, eu não sei como é que é hoje, né? Mas até 20 anos atrás era a pessoa de 50 anos up. Que era o Campari On The Rocks, clássico, né? Com uma fatiazinha de um zeste de laranja ali, né? E você sabe que... E isso tinha a ver com essa questão do paladar, né? Da pessoa de 50 up, que é um paladar bem pro amargo, né? Bem característico. Mas uma coisa que eu acho que é interessante aqui é como eu estou pensando na importância do marketing de relacionamento como um elemento contemporâneo de uma boa gestão de marca. Por quê? Porque eu acho que a gente vive hoje num mundo muito volátil, né? A mudança de padrão de consumo ela é muito mais rápida, né? Hoje você gosta de A, depois você gosta de B, você consome a bebida A, depois você vai para B. E a Dani está falando aqui, eu fiquei pensando nisso, na contemporaneidade, na importância do marketing de conteúdo para segmentos como bens de consumo. Porque é uma forma de você criar um vínculo afetivo com a marca e isso fazer esse trajeto que você falou. Uma abordagem nova para a experimentação. Mas esse trajeto, exato, e esse trajeto que a Dani falou, para mim se conectou perfeito, tudo se conectou para mim, porque esse trajeto que ela falou do tônica com Campari, virando um Negroni, virando um Campari on the Rocks, ou os produtos mais high-end ali do portfólio, essa jornada de caminhar no portfólio, e por trás disso ter esse marketing de relacionamento amarrando a jornada, dando um contexto ali, eu achei faz muito sentido, porque no final do dia o que está sendo criado é uma retenção do consumidor com a tua marca, um vínculo numa esfera muito mais elevada de vínculo com marcas, tá? Raising the bar, né? Literalmente, assim, está criando um vínculo ali que vai ser difícil a pessoa mudar o comportamento de consumo, né? Sim. Eu mesmo, vou ser sincero aqui, para mim, happy hour com amigo é Negroni. Eu não penso em outra bebida, né? Então Inclusive, Dani, uma das últimas vezes que eu saí com o Rodrigo, a gente deu uma exagerada nos Negroni. Eu não me lembro disso. Foi irresponsável. Poxa, Lils, faz tempo, então eu não me lembro disso. Não, foi aquela vez do Boembi que depois a gente foi lá no jazzinho. Nossa, é verdade. A gente foi um jazz com Negroni, é verdade, Lils. Mas, enfim, e talvez incrementando aqui, né, o case, né, Dani, me parece que é quase que uma condicionante para uma marca de bens de consumo perenizar ter essa estratégia de marketing de conteúdo bem amarrada, né? Me parece que é um pilar, né, da longevidade de uma marca, né? Da perpetuidade. E aí, Dani, o que você diz? Não, sim. Hoje em dia, assim, óbvio, você tem que ter um conteúdo relevante, mas sim, você tem que ter tudo muito conectado e muito amarrado, né? E pegando um pouco do que você falou, assim, do gancho das coisas serem voláteis, né? Hoje é A, amanhã é B e tal. Então, a gente tem que buscar formas, de fato, de se relacionar e de ter o nosso consumidor junto com a gente e de uma forma genuína, né? Então, o que eu vejo o CRM tradicional, o CRM unilateral, ele não funciona mais, né? Existe um grande desafio hoje, de fato, de como que você faz essa troca, né? Não dá mais para ser um CRM né, engessado, com benefícios assim que
que é o mesmo benefício para todo mundo e eu vou dividir vocês em camadas. Não, assim, você tem que pensar em como você personaliza, como que você faz algo bacana, como que você dá a voz, né? E aí a Web3 e toda essa plataforma de NFTs possibilita isso, né? Sair do CRM tradicional, sair da caixinha. Acho que hoje esses padrões mais engessados e essas coisas que são massificadas, eu acho que essa que é a palavra, não funcionam tão bem. Então, tanto na questão de conteúdo, de você ter um conteúdo bacana, de você ter um posicionamento, isso faz diferença. A forma como realmente a sua relação com o seu consumidor, ela é genuína. A forma como você dá voz para esse consumidor, isso é uma coisa muito legal, né? Você poder participar de uma campanha ativamente, os bartenders poderem dizer como eles gostariam de fato que investisse o dinheiro que foi pensado para essa comunidade. Então, acho que isso faz a grande diferença, sabe? Eu acho que isso realmente conecta e sustenta a marca de uma forma muito diferente, gerando realmente essa afinidade, esse senso de pertencimento, que no final das contas é o que vai fazer o consumidor acompanhar Campari nessa jornada, né? Desde a entrada, um público mais novo, até você chegar num público um pouco mais velho, com toda essa jornada. Isso só acontece se você tem um relacionamento genuíno com a sua marca. Né? Então, isso foge dos padrões ali, é um pouco disso que a gente vem tentando construir. Nossa, especialmente com os influenciadores, né, Dani? Porque, bom, beleza, vamos lá, vamos usar o exemplo em questão. Campari Negroni. Dá para fazer outros N drinks com Campari, mas tem uma tendência ali de, não, Negroni. Se você tem um influenciador junto contigo e ele não está só associado a uma bebida, a um drink em si, né? Mas ele em si gosta da tua marca, né? Que tal você experimentar esse drink aqui, que também vai ter uma base? Já que você gosta tanto de Negroni, vou fazer esse drink aqui para você experimentar com Campari. E aí tu ampliou, você saiu do Negroni e agora você também gosta do drink X e do Y. E todos eles têm o Sabe o que aconteceu comigo? Curioso você estar falando isso, Elias, porque eu me lembrei que aconteceu exatamente isso que você está me falando comigo 1 mês e meio atrás. E foi um bartender que ofereceu uma variação do Negroni. Ele falou, Rodrigo, eu tenho um drink aqui no cardápio que é uma interpretação do bartender, do chefe, não sei como é, que era uma interpretação sobre o Negroni. Releitura. Eu falei, caramba, cara, vai dar errado isso aqui. Eu até brinquei com o garçom, falei, cara, vai dar errado isso aqui, porque eu sempre tomo Negroni, vou tomar agora uma reinterpretação. Não, vai por mim que você vai gostar. E, cara, ficou excelente. Eu agora não me lembro o que eles tinham... Enfim, eles trocaram alguma coisa ali na estrutura. Certamente não foi o Campari, porque eu acho que a Dani foi muito assertiva quando ela falou que é o coração, né? Porque Negroni sem Campari é qualquer outra coisa, menos Negroni, né? Porque ele de fato é a estrutura da bebida, né? Não existe Negroni com saquê. Agora eu não sei se era vodka no lugar do whisky, alguma coisa assim. Agora eu me pegou aqui de surpresa, mas enfim. Dani, achei espetacular nossa conversa e eu fiquei impressionado com... Eu sou apaixonado por marketing, né? Então, eu fiquei muito impressionado com essa clareza em relação ao aspecto tão subjetivo da marca, né? Quando você falou ali da questão da paixão, eu achei aquilo genial, né? Porque é muito não óbvio, assim, né? Na minha leitura, é uma coisa muito... um entendimento muito estrutural de marca, assim, sabe? Da parte emocional da marca, né? O que ela impacta na rotina, o que ela desperta naquele momento que ela está sendo consumida, usada. Então achei, inclusive eu me lembrei de algumas campanhas icônicas da Campari que agora eu entendi um pouco melhor elas, que era uma que jogava Campari assim, tipo uma década acho que nos anos 2000, né? Que jogava na roupa da pessoa, assim, tava com uma roupa branca, tipo, e agora que você falou, eu entendi perfeitamente o conceito, né? Aquele rubi explodia. Tava com uma roupa branquinha assim, da pessoa ia lá e jogava um Campari. Quer dizer, sair do convencional, né? A paixão mudar, né? Então, como eu entendi ainda melhor o conceito da marca. Então, adorei o papo. Vou sair daqui e vou comprar uma garrafa. Para encerrar, eu queria
te devolver a palavra para você fazer um encerramento aqui. Você esqueceu de trazer algum ponto em relação ao case ou quiser fazer uma reflexão final, você fica à vontade para fechar o programa com chave de ouro aqui. Eu agradeço muito, assim, fico feliz de verdade pelo convite, por poder mostrar um pouco mais da marca, do que a gente vem fazendo, que eu acho que é muito disruptivo, é muito fora da caixa, é uma marca que realmente ousa, faz parte, né? A Campari é uma empresa que tem essa questão da inovação e que, ao mesmo tempo, valoriza muito as pessoas, né? E eu acho que isso também reflete no que a gente pensa, pensar no nosso consumidor com carinho, pensar nessa coisa de ser genuíno. E tem que ser genuíno, tem que ser legítimo, né? E isso tem que se refletir em todas as esferas. Então, fico feliz que eu consegui passar um pouco mais do que a Campari, que eu consegui amarrar algumas coisas. Fico mais feliz que fez sentido. Então, se fez sentido, é sinal de que tá tudo bem, né? E agradeço muito, assim, de verdade. Estou muito orgulhosa, como eu disse, eu sou uma parte do todo, né? Eu sou uma parte de uma grande engrenagem que fica aqui girando e pensando sempre nos consumidores e pensando sempre nos bartenders, que são os grandes criadores, que criam os Negronis autorais, que criam as experiências, que são aqueles que, de fato, estão ali no momento do consumo, e eles que entregam para vocês, junto com, obviamente, os produtos e Campari, uma experiência incrível. Então, muito feliz. E é isso, só agradecer mesmo, viu, de verdade. Nós que agradecemos, Dani, super legal a conversa, foi uma aula que não só de marketing de relacionamento, como de branding e a intersecção, né? A correlação do branding para um bom marketing de relacionamento. Então, adorei o papo, acho legal. Que vai ajudar muita gente a dar um passo além na estratégia de marketing. Eu quero ser convidado para os próximos eventos aí. Lembra da gente. Por isso que você está mimando aqui a Dani, né? Porque a gente já está preparando... Eu quis ser mais direto já. Convido. Não, acho que a tua abordagem foi mais pragmática, Alios. Parabéns. Entrem na nossa comunidade, meninos. Todo mundo aqui está super convidado a entrar na comunidade, ter campariblockchain.io. Façam parte, a gente está sempre lançando coleções de NFTs, a gente está sempre gerando esse engajamento. Faço o convite para todo mundo, apoiem a causa, estejam junto com a gente, vivam experiências extraordinárias. Então fica aí o convite para todo mundo para viver isso junto. E a Negroni Week logo mais está aí, acontece em setembro. Então é mais um momento de estar junto conosco. Muito legal, fica o convite então. Muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do episódio, curta, compartilha, segue o canal da For Sales Company nas redes sociais para toda terça-feira, às 7 da noite, acompanhar os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing no momento. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço a todas e todos e até lá.